E mais um livrinho agora, ó, o que é sindicalismo. Esse não tem em PDF ainda, nós vamos tentar baixar para colocar para vocês, mas hoje em 2020 nós não temos ainda. Mas o Sebo Capricho você encontra, sebocapricho.com.br, você encontra um exemplar como este aqui, muito bem conservado. Beleza? O que é sindicalismo? Terceiro livrinho da série Coleção Primeiros Passos. Abraço. A luta sindical, a luta dos operários, quando eles se unem, quando eles descobrem que a sua união ela vai fazer de fato a força para reivindicar alguns direitos ou então para tentar equilibrar, melhorar salários e tudo mais, através principalmente, como diz Marx, como diz Lenin e outros esquerdistas e outras pessoas que são autores desse conceito na parte prática de sindicalismo, sem dúvida nenhuma, as greves, quando os trabalhadores eles atacam o meio de produção do empresário, do burguês. Eu não gosto de dizer burguês, só muito burguesia, em capitalista. São dados históricos lá atrás, isso fazia sentido. Hoje em dia já não faz tanto, os direitos são muitos, não que são demais, mas já estão mais equilibrados. Aí existe uma justiça trabalhista muito bem organizada, muito bem paga também, né? Que equalizou a situação entre empresário, não burguês. Chega dessa história de falar burguês, que se burguesia, isso aí é lá da Revolução da Comuna de Paris, isso é lá da Revolução da França. O proletariado também é daquela época. Lógico que nós temos que ter, mas apenas como base teórica, como base histórica, e não cometer o anacronismo dizer que está errado lá na época. Mas hoje é errado dizer burguês, capitalista, essas coisas, né? Isso sempre de forma opinativa, de forma informativa. O sindicalismo, nesse livro aqui, ele tem muita informação. Mesmo que você seja contra o sindicalismo, normalmente são os empresários que já sofreram algum tipo de coerção, né? Que sofreram algum tipo de ação dentro das suas empresas, são contrários a isso, ou então pessoas que vêm agora crescendo com a leitura de livros ou de podcasts ou então de vídeos da direita que são totalmente contra, que todo mundo é comunista e tudo mais. E de fato hoje o sindicalismo ele virou massa, alguns deles massa de manobra de partidos de esquerda que querem o poder, e quando chegam no poder não fazem o que eu já disse ali no que é socialismo, que é comunismo, que seria arar a terra, seria preparar a terra para colocar todos os meios de produção de forma comum, comunista, a todos. Mas quando chegam ao poder, eles querem ficar ali, e nem tentam, porque isso também não teria como. Eles colocam, quando eles estatizam os meios de produção, eles colocam os meios de produção nas mãos dos amigos, que isso não é socialismo, né? Então, da mesma forma, vamos ler pedaços do livro, e nesses pedaços principais você pode comprar no Sebo Capricho. Esse não tem PDF na Amazon, não sei o porquê. Talvez porque esse foi o livro que menos teve interesse dentro da Brasiliense. Por isso, talvez não seja com tanta publicidade. Apresentação. O ressurgimento da luta sindical no Brasil foi para muitos algo inesperado. Para alguns, porque apesar de interessados, simplesmente desconheciam o que efetivamente se passava no mundo do trabalho. Para outros, porque premeditadamente faziam questão de ignorar as reais condições de vida dos trabalhadores. Havia também aqueles que ainda acreditavam, apelando para a falsa ideia da passividade do povo brasileiro. Este encontra-se resignado com o lugar que lhe tinha sido destinado na sociedade. A todos eles, e a outros ainda, o ressurgimento do movimento sindical foi uma surpresa. Este pequeno livro pretende destacar que
Essa surpresa era algo inevitável no desenrolar dos acontecimentos que envolviam a classe operária em sua história e seu sindicalismo. Para tanto, introduz algumas questões preliminares para todos aqueles que, envolvidos ou não na condição de assalariados, buscam principiar no entendimento do que é sindicalismo. Daí, o que nos parece desnecessário frisar que foge de todas as regras de um trabalho acadêmico, se não bastasse o caráter meramente introdutório. Destina-se especialmente àquelas pessoas cujo cotidiano se desenvolve fora dos muros da universidade. Sob essas condições, esse texto foi concedido. Ele escrito foi em 1979 por Ricardo Antunes. É um grande livrinho, é muito bom ler esse livrinho. O advento do capitalismo e o papel dos sindicatos. Os sindicatos representam, nos primeiros tempos do desenvolvimento capitalista, um progresso gigantesco da classe operária, pois propiciam a passagem da dispersão e da impotência dos operários nos surgimentos da união das classes. É como se fosse o fiel da balança entre os operários e os burgueses, os capitalistas. A sociedade capitalista encontrou em meados do século XVIII plenas condições para sua expansão. O intenso desenvolvimento das máquinas, substituindo a produção artesanal e manufateira, consolidou o capitalismo que agora ingressava na fase industrial. Isso está dizendo lá da fase da transição entre o feudalismo para a industrialização. O maquinismo desenvolveu-se prodigiosamente, tornando-se mesmo uma lei imperativa para os fabricantes capitalistas na concorrência que faziam entre si, em busca de maiores lucros. Porém, o emprego das forças mecânicas e das máquinas nos novos ramos industriais, assim como a utilização de máquinas mais avançadas em ramos mecanizados, deixaram sem trabalho um grande número de operários. Esse excedente de mão de obra, substituído pelas máquinas, fortaleceu ainda mais o capitalista que, a partir de então, passou a pagar salário ainda mais humilhante para operários. Neste momento, a divisão da sociedade atingiu sua plenitude. Constituíram-se duas classes fundamentais e antagônicas que compõem a sociedade capitalista. De um lado, os capitalistas, que são proprietários dos meios de produção, como as máquinas, matérias-primas e que vivem explorando a grande maioria da população. E de outro, os proletários, que se encontravam privados de toda a propriedade dos meios de produção e que só dispõem de sua força de trabalho, isto é, sua capacidade de produzir. Isso aqui é verdade, claro, mas eles não fazem, difícil dizer, mas eles não fazem a concepção de como o capitalista chegou ao seu capital. Não veio de mão beijada, na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele foi um operário que trabalhou muito, guardou o seu dinheiro, estudou e inventou, ou então ele aprendeu a fazer alguma coisa e aí ele tentou fazer de forma industrializada. Então é muito ruim dizer simplesmente que houve uma diferença entre as classes, como se fosse cor de pele, quando você não escolhe, né? Difícil, não é assim as coisas. Não existe esse tipo de situação. Em outras palavras, o produto criado pelo trabalho do operário passou a ser apropriado pelo capitalista. Para você ver, um precisava do outro, na verdade. E o que precisava, se não era uma guerra entre as classes, como é feito hoje, tentativa de feito uma guerra entre os colaboradores e os empresários. Não precisa ter uma guerra, você precisa ter equalização. E nós já temos hoje em dia no Brasil. Não há há trabalho escravo, claro que há trabalho escravo, mas as pessoas têm a possibilidade de mudar o emprego, a não ser quando é em condição de praticamente refém. Aí isso é crime, na verdade. Nós temos a polícia para isso. Como decorrente da situação, os operários que inicialmente não dispõem de outra coisa senão sua força de trabalho, subordinam-se a interesses da força do capital, mantendo com isso uma relação sempre desigual. A grande força que possuem é, em contrapartida, em sua quantidade, que cresce mais quando se desenvolve o capital. Porém,
Essa quantidade é anulada quando há desunião entre as classes, o que não acontece com os capitalistas, que, facilitados pelo seu reduzido número, encontram-se sempre organizados e coesos na defesa da propriedade privada e dos seus lucros. Os operários encontraram em suas organizações próprias condições para dispor de um meio de resistência eficaz contra essa pressão constante pela baixa de salário. É neste momento que surgem os sindicatos. Esses nasceram dos esforços das classes operárias na luta contra o despotismo e a dominação do capital. Os sindicatos têm como finalidade primeira impedir que os níveis salariais coloquem-se abaixo do mínimo necessário para a manutenção e sobrevivência do trabalhador e sua família. Os operários unidos em seu sindicato colocaram-se de alguma maneira em pé de igualdade com os patronatos no momento em que a venda de força de trabalho, evitando que o capitalista trate isoladamente com cada operário. Esta é a função primeira dos sindicatos. Então, o que acontecia antigamente? Lá no começo, na Revolução agora, isso aqui já não é mais. Hoje em dia é preciso ser pago iguais, o salário precisa ser igual na mesma função e tudo, né? Como é a lei trabalhista, inclusive a Constituição diz isso, mas antigamente o empresário tinha essa liberdade de contratar a pessoa. Talvez isso seria um novo jeito de se ver. Agora, na pandemia, nós vimos que algumas regras trabalhistas foram deixadas de lado, e uma delas não exatamente deixou de ser igual à parte salarial, mas o empresário pôde diminuir o salário conversando com o seu empregado para conseguir equalizar em razão da pandemia. Mas um dos principais motivos dos sindicatos, que eles estão dizendo aqui, que os burgueses, os capitalistas eram menos, e eles eram todos unidos, e por isso eles tinham mais força que o povo que não era unido. Então eles criaram uma maneira de juntar as pessoas para exatamente conseguir força dentro dos trabalhos, dentro do trabalho, dentro das empresas que eles tinham, dentro da onde eles estavam. O que depois eles viram que essa força, essa massa era politicamente boa para ser utilizada, e aí então eles começaram a utilizar esses sindicatos de forma política, que é aí que está exatamente o erro, que utilizar para política, você utiliza para ter poder, e aí as pessoas começam a ter a hipocrisia de enganar, a populismo, né? De dizer às pessoas que vão fazer alguma coisa, só que na verdade estão apenas se autopromovendo. Não estão lutando pela união da classe, mas estão lutando pela própria subsistência, pelo próprio crescimento pessoal, para ter jatinho, para viajar o mundo, para ir para Miami, para ir para não sei aonde, mas dando o canto da sereia, dizendo que está fazendo tudo aquilo pelo bem comum, quando na verdade só quer poder, só quer dinheiro. Esta é a função principal do sindicato: impedir que o operário seja obrigado a aceitar um salário inferior ao mínimo indispensável para seu sustento e da sua família. Aqui mais uma pausa. Lá atrás não existia tanta concorrência entre os capitalistas, entre as empresas, entre as indústrias. Então tudo que se produzia, colocava-se à venda, tinha demanda, em oferta e demanda. A oferta era muito baixa e a demanda era para toda a população. Então você colocava à venda, você vendia. Hoje em dia, com a quantidade de empresas, a quantidade de para se empreender, a facilidade e também o baixo custo, você não precisa ter uma grande indústria para conseguir produzir alguma matéria-prima ou algum produto, alguma coisa. Você não precisa, você pode ser o seu próprio empreendedor, você pode ser empreendedor e aí contratar as pessoas. Então você sabia que os empresários, que os burgueses, eles tinham lucro, o lucro era certo naquela época, mas hoje já não é tanto. Então toda vez que eles querem reivindicar as indústrias que tenham melhores salários, que tenham isso, aquilo, só que eles mal sabem se a indústria está bem ou se está mal. Então, às vezes, quando os empregados, eles querem subir muito salário, eles querem muitos benefícios, eles querem férias, eles querem isso, querem pagamento daquilo, e acabam que sufocando a empresa fecha.
e aí todo mundo fica sem salário. Então é preciso muito gentilmente reinventar o sindicalismo no Brasil. Não se pode, como o Lenin, Trotsky, e um pouco mais para frente agora, tá? Dessa revolução que eu estava falando aqui agora, um pouco mais para frente na revolução russa, Trotsky e Lenin debatiam sobre a obrigatoriedade depois que foi feito, que foi também por sindicatos lá na Rússia, que eles tomaram o poder. Então, depois que foi feito, eles estavam dizendo o que os sindicatos tinham, qual era o poder dos sindicatos, qual era a função dos sindicatos, depois que eles ganharam o país. Lenin dizia que tinha que continuar os sindicatos porque era uma forma de se manter a organização entre eles e se manter a equidade entre, mesmo que era comum, mas que era uma força de trabalho, e também os trabalhadores. Já o Trotsky já é como o pensamento do PT aqui no Brasil. Depois que ganharam o poder, que através de sindicatos, através de força sindical e através de várias pequenas bases nas cidades, depois criou-se uma central única, e essa central teve muito poder, que acabou até elegendo o Lula. E depois que eles ganharam, eles pararam de fazer greve e começaram a fazer escolas de socialismo dentro desses sindicatos, que era só como se fosse adestrar as pessoas para viver com o mais pacificamente possível, para eles continuarem no poder. É isso que acontece. É a gravidade da coisa. Não é fácil. Presentemente, os sindicatos são instituições reconhecidas e suas ações é admitida como fator de regulamentação e fiscalização dos salários, das jornadas de trabalho e da legislação social. Isso aqui é o que deveria acontecer e não se envolver com política. É fiscalização do trabalho, fiscalização do salário. Não estou dizendo que pedindo para fazer aumento do salário, mas fiscalizar se está sendo pago corretamente, mas de forma com diálogo, né? Às vezes a empresa sofreu algum problema financeiro e é necessário diálogo e não simplesmente fechar abrir greve e abrindo a greve você vai acabar fechando a empresa de uma vez e todo mundo perdendo salário. É graças à ação sindical que a lei dos salários é controlada pelos próprios operários. Mais ainda, o papel dos sindicatos é fornecer aos operários alguns meios de resistência na luta contra os excessos do capitalismo. Olha só, na luta contra os excessos, não na luta política. Essa luta substituirá enquanto a redução dos salários continuar a ser o meio mais seguro e mais fácil para o capitalista aumentar os seus lucros. Então, naquela época, eles diziam que o capitalista ele aumentava a jornada de trabalho, mas não aumentava o salário. Hoje já não existe mais isso. A simples existência dos sindicatos é a prova disso. Se não lutassem contra a usurpação do capitalismo, dizendo para que serviriam? Exatamente. Os sindicatos representam, nos primeiros tempos do desenvolvimento do capitalismo, um progresso gigantesco da classe operária para propiciar a passagem da dispersão e da impotência dos operários aos rudimentos da união da classe. Então, realmente a união da classe dos trabalhadores, a união dos operários, a união dos classistas é importante, mas é importante hoje sabermos que lá atrás foi de suma importância e urgência eles terem feito isso, que barraram um monte de situações, trabalho das mulheres, trabalho de crianças menores de 10, 11 anos, trabalhavam já 12, 14 horas todos os dias, apenas para comer, porque eles tinham que fazer aquilo, em razão de não ter a consciência ou ter a educação de empreender ou de saber que poderiam fazer outra coisa além daquilo. Com a educação um pouco mais universal, ou até mesmo 100% universal, que dá para você, em algumas regiões remotas não tem, mas a maioria, a educação já chegou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é onde você sabe, você aprende que você pode empreender, você pode trabalhar da forma que você quiser, ou então você ser empregado. Antigamente você tinha que ter aquele trabalho. Então foi importante sim o sindicalismo, foi importante o comunismo, foi importante o socialismo naquela época. Para hoje nós temos os direitos que temos hoje. Entretanto, é necessário, evidentemente, que nós nos atentemos
aos excessos que antigamente era dos operários, da burguesia, e hoje os excessos são da classe operária, através de falsos sindicalistas, através de populistas que tomaram esse poder, colocando esperança para o povo, aonde não tem, colocando apenas para ter acesso a maiores fortunas, acesso ao poder. Por isso, é extremamente importante esses 3 primeiros livros, que é comunismo, que é socialismo, que é sindicalismo, para entender que lá atrás foi importante, mas hoje em dia os excessos são dessas pessoas agora.